10 para as 10. Uma reflexão diária na RCP-FM. E o Verbo fez-se carne e habitou entre nós. É a afirmação que traduz o sentido do Natal. Expressão que, proclamada solenemente na liturgia do dia de Natal, a quando a leitura do prólogo do Evangelho de São João, nos faz tomar consciência de que Deus desce à nossa humanidade, na sua condição de fraqueza e de mortalidade, bem como numa presença pessoal e sensível do divino entre os homens. Isto é, Deus, que compreendemos na sua transcendência, faz-se um de nós, partilhando toda a nossa condição humana. Por isso, os que creem em Cristo podem afirmar, com maior propriedade do que os israelitas, o que no Deuteronômio era a afirmação sob a forma de questão. Qual a grande nação cujos deuses lhe estejam tão próximos como Yahvé, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Sabendo que aqui já não se trata de uma presença de proximidade espiritual, mas sim de uma realidade que a suplanta pela presença real no mistério da encarnação. Considerar este acontecimento inefável de um Deus que se faz próximo, descendo à nossa condição humana, não nos remete para uma visão pretérita e eventualmente de um simples e singular significado cultural. É que o mistério da encarnação do Verbo de Deus, que desce à nossa humanidade, só se compreende na totalidade da sua vida humana e da sua entrega até ao fim. Este Verbo feito carne é aquele que se humilha até à morte e morte de cruz, mas que o Pai sobreexaltou grandemente pela sua ressurreição, ao ponto de toda a língua proclamar que Ele é o Senhor. Assim, o mistério da encarnação do Verbo de Deus torna-se a condição da divinização do humano. Nele, o Verbo feito carne, o homem, todos os homens, encontra o sentido pleno da sua vida e o autêntico significado da sua humanidade. Ou, o mesmo é dizer, da sua dignidade. Jesus, o Verbo de Deus, desce à nossa humanidade para nos elevar consigo à condição de filhos de Deus. E este é o dom maior que nos é concedido pela encarnação do Verbo que se faz carne. Mas, porque assume a nossa condição humana e nos revela o seu significado pleno, o Verbo de Deus faz-nos redescobrir ainda o autêntico valor de toda a vida humana. À luz da sua humanidade, redescobrimos a sacralidade impressa em toda a nossa humanidade. Ao fazer-se um de nós, quer cada um de nós seja semelhante a Ele, pelo que toda a humanidade se renova nesta grandeza da encarnação do Filho de Deus. Assim, ao contemplar este mistério, já não é apenas o Filho de Deus que contemplamos, mas igualmente o dom de uma nova dignidade de que todos fomos revestidos. Dignidade esta que urge reconhecer, respeitar e valorizar na identidade de cada pessoa. Daí não estranharmos que o Natal nos faça olhar com ainda maior acuidade para cada homem e cada mulher cuja dignidade é desrespeitada, seja nas diversas fases da sua vida, seja nas condições existenciais em que é forçado a viver. Um desrespeito pela dignidade do outro é sempre um desrespeito pela revelação amorosa de Deus na encarnação do seu Filho, em quem nos redescobrimos. Mas o próprio Jesus intensifica ainda mais esta compreensão ao afirmar: sempre que o fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Concretamente, quando nos apela ao serviço aos mais pobres, desprotegidos e abandonados. O critério do amor para com ele é exatamente a medida do amor para com os seus irmãos. Assim, em tempo de Natal, contemplando o mistério inefável da encarnação do Filho de Deus, a quem levamos o coração agradecido a hinos de louvores, não esqueçamos que Ele continua a clamar por nós nas múltiplas ruas e praças, visível no rosto de cada um dos seus irmãos, particularmente os mais pobres e abandonados, dos tristes, e em cada rosto macerado pela dor, pelo abandono, pela solidão, pela pobreza. Adoremos o Deus menino, com hinos de louvores, mas igualmente com gestos renovados daquele amor que Ele encarnou e a que permanentemente nos convida. A todos, um santo e feliz Natal. 10 para as 10. Uma reflexão diária na RCP-FM.